Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque aquele que mereceste trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia, exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Estamos hoje nesse iniciozinho do mês de maio, segunda-feira da terceira semana da Páscoa, dia 2 de maio, dia dedicado a Maria, dia dedicado a Nossa Senhora. Vamos neste momento entregar nas mãos de Nossa Senhora todas as nossas necessidades, todas as pessoas que pediram, que confiam em nossas orações, para que ela apresente ao seu filho Jesus. Vamos trazer presente e rezar pelas nossas crianças, pelos nossos adolescentes. Maria Rita, Júlia dos Santos, Miguel Barros Barbosa, que continua internado em Salvador, um bebê. Vamos também rezar pelo Hércules Barro Leite Araújo, pelo Davi Lucas e por todas as mães que neste momento acompanham seus filhos doentes nas suas residências e nos hospitais. Vamos trazer presente a Poliana Barros e a Luzia Silva de Jesus. Também vamos rezar pela Tereza e pelo seu filho Ricelli, Rita de Cássia, Elaine Carvalho, Dona Albertine dos Santos Veloso, que está internada na UTI, vítima do Covid-19, vamos rezar para ela, vamos intensificar nossas orações para que, se for da vontade de Deus, ela se recupere logo. E Deus com certeza quer, né? Vamos rezar também pelo Suber e pela Pérola, pela Rafaela, pela Rosineide Maria Lins, pelo Luiz Brito Santana, pela Osita Maria Granja, Maria das Dores de Assis, que continua também internada, pelo José Carlos de Jesus, Natália Rodrigues Neres da Silva, Alex Mota Gil, João Batista Barbosa, Keila Jubiele, Natanael, Neide Solange Gomes, pela Milena Coelho e família, Maruli e família, Meire Correia Lacerda, Janicléa Freitas, João Jesus Silva, Simone Raquel, Norma Castro Nogueira, Andréa Gláucia, Giovanni Bezerra, Vera Lúcia Mororó, Maria Leite dos Santos, Maria Agnello, Will e Larissa Gil, Oresina Maria Oliveira, Solange Oliveira, Sebastião Brito Santana, Jane Barbosa e família. Vamos também, neste momento, nos unir a todas as vítimas da guerra, todas as vítimas da pandemia, colocando todos no colo de Nossa Senhora. Vamos também rezar pelos nossos familiares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste momento, meu irmão e minha irmã, vamos ouvir a leitura do Evangelho, que está em João, capítulo 6, do versículo 19 ao 29. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho escrito por João. Glória a vós, Senhor. No dia seguinte, a multidão tinha ficado do outro lado do mar. Viu que aí havia só uma barca. Viu também que Jesus não tinha subido na barca com os discípulos e que eles tinham ido sozinhos. Então chegaram outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde eles tinham comido o pão, depois que o Senhor agradeceu a Deus. Quando a multidão viu que nem Jesus nem os discípulos estavam aí, as pessoas subiram nas barcas e foram procurar Jesus em Cafarnaum. Quando encontraram Jesus do outro lado do lago, perguntaram: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: Eu garanto a vocês, vocês estão me procurando não porque viram os sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos.
Não trabalhem pelo alimento que se estraga, trabalhem pelo alimento que dura para a vida eterna. É este alimento que o Filho do Homem dará a vocês, porque é ele quem Deus, Pai, marcou com seu selo. Então eles perguntaram: o que é que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que vocês acreditem naquele que ele enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É interessante observar no evangelho de hoje que a multidão só procura Jesus por causa dos milagres por causa do pão material, né? Das curas, daquilo que é físico, né? Daquilo que é material. E não por causa do próprio Jesus, não por causa do projeto de Deus, não por causa do reino de Deus. E aí a gente percebe no evangelho que Jesus fica incomodado, né, com essa atitude da multidão, das pessoas, do povo, né? E por isso ele vai questionar, por isso que ele vai dizer assim: olha, vocês estão me procurando não porque viram os sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Então Jesus está dizendo, vocês devem procurar aquele pão, né, que mata a tua fome interior, né? Aquele pão que alimenta eternamente, aquela água que sacia, né, a sua sede, não a água física, não o pão físico. É claro que isso é interessante também, mas a multidão não deve correr atrás de Jesus só por causa das necessidades materiais. E se a gente olha bem, também às vezes, nós também temos a mesma atitude dessa multidão. A gente procura Jesus quando nós estamos, muitas vezes, quando estamos aperreadas, como diz, né? Como diz o nordestino, né? Como diz nós nordestinos. Quando nós estamos na angústia, aí a gente procura Jesus. Quando nós estamos bem, muitas vezes nós nem lembramos dele, né? Mas quando a gente está doente, ou quando tem alguém doente, ou quando tem alguém passando por alguma dificuldade, né? Aí a gente recorre a Jesus. A gente recorre, a gente reza mais, a gente vai mais, a gente faz promessas e assim por diante. Mas nós devemos procurar esse pão que nos alimenta, né? Que nos alimenta, que sacia a nossa fome interior, devemos procurar esse alimento sempre. E é esse alimento que não se estraga, como diz o próprio Jesus. Trabalhe pelo alimento que dura para a vida eterna. E é este alimento que o Filho do Homem dará a você, porque é ele quem Deus Pai marcou com o seu selo. É interessante que as pessoas entendiam muito bem, porque depois em seguida dizia, e eles perguntaram: o que é que devemos fazer para realizar as obras de Deus? O que é que nós devemos fazer para dar continuidade ao projeto de Deus, à missão? E aí nós também devemos fazer essa mesma pergunta. A obra de Deus não está acabada, né? Ela está inacabada e nós somos responsáveis para dar continuidade a esse projeto, que é o projeto que nós já citamos várias vezes, que está na Bíblia, né? Está nos evangelhos e aparece a todo momento. É o próprio Jesus que diz: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Portanto, se tem pessoas vivendo, né, que não têm uma vida digna, isso significa dizer que é um trabalho nosso, que nós devemos nos comprometer com essas pessoas que não têm vida digna, que estão excluídas, né, da sociedade. São as pessoas doentes, as pessoas idosas, as crianças, pessoas que moram nas ruas e que vivem aí no submundo da vida.
E nós somos convidados, meu irmão e minha irmã, a dar continuidade a essa obra de Deus. E, sobretudo, no cuidado com a natureza, mas, sobretudo, com o cuidado com o ser humano, com nossos irmãos e com as nossas irmãs, que se encontram muitas vezes distante de nós, próximos e ao mesmo tempo distante, próximo fisicamente, mas distantes do nosso coração. Porque às vezes nós fazemos muita questão de não nos aproximarmos destas pessoas, porque aí há um comprometimento, né? O evangelho da liturgia de ontem, do domingo, Jesus vai perguntar para Jesus 3 vezes: você me ama? Por quê? Porque se eu amo, eu sou capaz de dar a própria vida para salvar vidas. Se eu amo Jesus de coração mesmo, eu sou capaz de doar a minha própria vida para salvar vidas, ou seja, para cuidar das pessoas, sobretudo dos pequenos, dos excluídos, daqueles que não têm voz e nem vez. Que o Senhor, meu irmão e minha irmã, nos conceda essa graça de procurarmos constantemente o pão que sacia a nossa fome da palavra, a nossa fome de Deus. E que, uma vez saciados com esse pão, saciados com esse pão, nós possamos nos colocar à disposição de Deus, né? Sendo missionários e missionárias aí aonde a gente mora, né? Não precisa ir longe, não precisa sair para ir para a África ou para outros países, mas nós somos convidados a sermos missionários e missionárias na nossa família, na nossa comunidade, lá no nosso trabalho. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus. Cristo ressuscitou. Aleluia.